E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a essa que é a 23ª e última aula do nosso curso de controle de sistemas lineares. Na última aula, a gente conversou sobre em que posição, em que local do plano complexo nós podemos alocar os polos do regulador e do observador. O resumo da ópera é que os polos do regulador eles vão ser posicionados de acordo com certos quesitos de desempenho, para, por exemplo, alocar os polos dominantes de acordo com certo máximo sobressinal e tempo de estabelecimento. Nós vimos também que é recomendado alterar os polos de malha aberta que resultam em um comportamento inadequado de malha fechada. Isso acontece porque quanto mais nós mexermos nos polos de malha aberta, isto é, quanto mais nós quisermos alterar o comportamento natural da planta, mais energia nós vamos ter que gastar. E nós vimos também que os polos do observador, que são os altovalores de A menos KE vezes C, eles tipicamente são adotados de modo a serem dominados pelos polos do regulador, ali de 5 a 8 vezes mais rápidos, né? Isso vai depender também da qualidade do seu sensor. Aprendemos o princípio da superposição, que basicamente nos garante que uma estrutura de controle formada por regulador e observador de estados projetados separadamente vai funcionar corretamente. Isto é, se o regulador for estável e se o observador for estável, a malha de controle composta por observador mais regulador também vai ser estável. E fizemos um exemplinho lá de projeto de regulador observador. Nessa última aula, a gente vai conversar sobre como introduzir referências constantes, é bom frisar a palavra constantes, em um sistema por realimentação de estados. Tudo bem? Até agora a gente não conversou sobre introdução de referências, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos conversando sobre regulação. Nós estamos aprendendo a projetar reguladores de estado. O que é um regulador de estado? Fala aí na sua casa. Vamos, gente, está acabando o curso. Força! Bom, um regulador de estado nada mais é do que um sistema de controle formado por ganho K e observador de estados que vai manter a planta ou estado na posição de equilíbrio. Por exemplo, vai manter o seu pêndulo em uma certa posição de equilíbrio, na posição vertical. Um outro exemplo, vai manter a sua aeronave voando com certos ângulos de Euler em cruzeiro. Vai manter a temperatura do seu forno em torno de um valor de equilíbrio. Então, reguladores têm a ver com manutenção do estado da planta em uma certa posição de equilíbrio. Por enquanto, esse sistema não tem entradas de comando, isto é, referências. Como a gente pode então fazer para incluir a referência nesse sistema de regulador e observador, visto que tipicamente um sistema de controle deve guiar a saída para uma certa referência? Isto é, você pode, por exemplo, ter que fazer com que a sua aeronave mude o ângulo de rolagem devido a um comando fornecido pelo piloto. Então, como é que a gente vai fazer para colocar referências no sistema? Bom, o que nós vamos fazer nesse primeiro momento é incluir aqui na malha de controle um estado artificial XSS, está vendo? Esse SS vem de regime estacionário, isto é, steady state, e ele vai depender da referência RSS para a saída. Ou seja, o operador vai passar um comando constante e para regime estacionário chamado de RSS. E o objetivo da malha de controle é fazer com que a saída Y convirja em regime estacionário para essa referência RSS. Tudo bem? Então, por exemplo, você foi lá e você vai lá no aeropêndulo e quer que ele muda o ângulo de equilíbrio dele em regime de 0 para 45 graus. Nós vamos fazer a conversão de R para
RSS para XSS por meio de um vetor NX que vai definir esse estado artificial XSS a partir da referência. Nota importante que o NX é um vetor coluna com NX linhas, sendo NX o número de estados. Isto é, dada uma referência para a saída, o NX tem que converter esse valor de referência para a saída, lembrando sempre que estamos trabalhando com entrada e saída única, em um vetor de referência XSS. O que o regulador vai fazer é regular a diferença entre XSS e X. Então, a malha de controle vai fazer com que a diferença entre XSS e X vá para zero. Se essa diferença entre XSS e X convergir para zero, portanto, o estado X chapéu tem que convergir para o estado de referência XSS. Como nós sabemos que o observador de estados faz com que a estimativa do estado convirja para o estado real, então a malha de controle vai fazer com que o estado real da planta convirja para o estado desejado de regime estacionário XSS. Note, portanto, que o que nós estamos fazendo aqui é alterar o ponto de equilíbrio do sistema. Antigamente, o nosso ponto de equilíbrio era o zero, certo? Quando nós não tínhamos esse XSS aqui na malha de controle, o que o controlador fazia, o que o regulador fazia, era guiar o estado X para zero, o que estava associado com o ponto de equilíbrio para o qual o modelo linearizado foi obtido. Agora, o regulador vai fazer com que o estado X convirja para um certo estado de equilíbrio XSS. Notem, portanto, que XSS tem que ser ponto de equilíbrio para o sistema. Isto é, tem que fazer com que o X ponto seja nulo. Lembre-se que ponto de equilíbrio tem a ver com derivadas nulas, com taxas de variação nulas. Então, só reforçando essa ideia, o vetor NX é escolhido de modo a associar a referência constante para a saída RSS com um certo estado de equilíbrio XSS. E tipicamente você, o projetista, conhece a planta o suficiente para escolher manualmente o NX. Como assim, professor? Então vamos tomar esse sistema exemplo aqui, ó. A matriz A é 0, 1, 0, 0, a matriz B é 0 e 1 e a matriz C é 1 e 0. Esse exemplinho é o exemplo clássico da literatura de controle chamado de duplo integrador, no qual a derivada segunda da saída é igual à entrada da planta. Esse é um exemplo muito usado na literatura de controle, o exemplo do duplo integrador. Essa planta pode, por exemplo, representar o movimento de uma partícula ao longo de um eixo. Bom, nós sabemos nesse sistema que o X1, o estado X1 vai representar a posição e o estado X2 representa a velocidade. E foram projetados ganhos do regulador e do observador conforme aqui fornecidos no exercício. Bom, como deve ser escolhido o vetor NX para que nós possamos introduzir referências constantes para a posição? Isto é, para que nós façamos com que y, que é igual a x1, convirja em regime estacionário para o valor desejado RSS. Como vocês acham que tem que ser o vetorzinho NX? Lembrem-se que o vetor NX é um vetor coluna. Isto é formado por dois coeficientes. Vamos chamá-los aqui, por exemplo, de A e B. Quais vocês acham que tem que ser os valores de A e B para que a malha de controle que eu apresentei aqui permita rastrear referências de posição? Pessoal, pausei o vídeo para vir aqui para o papel um pouquinho. Então, nosso objetivo é adotar essa malha de controle que está ilustrada aqui, e nós queremos que em regime estacionário a saída y de t,
que é igual a x1 de t, convirja para um certo valor de referência fornecido por um operador RSS. Então, no nosso diagrama de blocos, o operador está aqui e ele fornece uma referência RSS para a saída. A partir dessa referência RSS, nós vamos calcular um estado desejado XSS, que vai ser comparado com o estado estimado pelo observador X. E a ideia é que o regulador faça com que a diferença entre x-chapéu e XSS convirja para zero. Coloco um nzinho porque nós estamos falando da diferença entre dois vetores. E, consequentemente, isto aqui implique em y convergindo para RSS. Como vocês acham que tem que ser o vetor nx para que, dado um valor de referência para o estado, para a saída, que é a posição, pode ser, por exemplo, de um veículo, esse valor de referência para a saída seja convertido em um estado XSS que faça sentido? O que vocês acham se eu adotar um vetor nx dado por 1 e 0? Então, se nós adotarmos nx igual a 1 e 0. Então, vejam que interessante. Para uma dada referência RSS, vai ser calculado, por meio desse vetorzinho, um valor desejado para a posição XSS, que é o estado 1, e 0. Ou seja, o regulador vai tentar zerar a diferença entre o estado x1 e o estado x2, que significam respectivamente posição e velocidade. Ou seja, o regulador vai fazer com que a posição vá para o valor desejado XS e que a velocidade fique parada nessa nova posição. Então, nós, nesse sistema, conseguimos definir, por inspeção, o vetor nx que faz com que a saída convirja para zero. Tudo bem? Então, nós podemos adotar o nx igual a 1 e 0, de modo que, dado um valor de referência para a saída, sejam calculados um estado 1 desejado, que está associado com a posição desejada, e um estado XSS2 desejado, que vai ser igual a zero, porque você quer que o sistema fique parado na nova posição. Ou seja, a velocidade para esse sistema deve ser nula, para que o sistema se encontre em equilíbrio. Bom, eu deixei aqui separado a simulação. Então nós temos aqui o sistema físico, representando por esse bloquinho State Space. Nós temos aqui todos os bloquinhos do observador de estados. Lembrem-se sempre que esses bloquinhos eles imitam a dinâmica da planta, esses bloquinhos que eu selecionei aqui, e eles adicionam aqui um fator de correção na dinâmica. Esse fator que depende da diferença entre a saída real, y, e a saída estimada, y-til. E nós estamos fornecendo aqui um vetor de estados de referência XSS, e ao invés de usar um bloquinho nx, eu estou... Talvez seja o caso de colocar o bloquinho nx aqui, né? Então, eu vou colocar um bloquinho nx aqui que é 1 e 0, certo? Então, esse aqui vai ser o bloquinho nx. Deixa eu só ajustar aqui o diagrama. Certo? Então, aqui vai ser o RSS, que vai ser uma referência para a saída. Vou colocar ela igual a 5. Então, vai ser um degrau de referência. E por meio desse vetorzinho nx, deixa eu colocar o nome dele. Format show block name on nx. Nós vamos calcular o valor, o estado de referência XSS. Se nós compilarmos a simulação, verificaremos que a saída da planta foi guiada para a referência. Deixa eu ajustar aqui. A saída da planta, inicialmente ela foi regulada em 0. Percebam que havia uma condição...
Havia um descasamento na estimativa inicial. Então a estimativa inicial era 1 em 1. Tá vendo? A estimativa inicial do observador era 1 em 1. Por isso que há um período transitório aqui, é o tempo em que a estimativa do estado está convergindo. E após 15 segundos, vamos olhar lá o bloquinho de referência, ó, step time 15. Após 15 segundos, a referência para a saída y mudou de 0 para 5. E a saída da planta foi guiada de 0 para 5. Ou seja, nesse sistema em particular, nós tivemos um bom desempenho, ou nós conseguimos rastrear referências adotando nx igual a 1 e 0. Percebam que nós definimos isso manualmente a partir do conhecimento do fato de que x1 representa posição e x2 representa velocidade. Professor, e por que não há em regime estacionário? Isso ocorre porque a planta tem dois polos na origem em malha aberta. Ou seja, o sistema é do tipo 2. O sistema é do tipo 2. Então, sistemas do tipo 2, para entradas constantes, para entradas do tipo degrau, tem em regime estacionário nulo. Como é que eu faço para ver que é do tipo 2? Nós podemos calcular os autovalores da matriz dinâmica A. Fazendo o devido procedimento matemático, nós obtemos que os dois autovalores da planta são nulos. Ou seja, a constante Kp tende ao infinito e o em regime estacionário será nulo. Agora vamos verificar o que acontece se, para um mesmo sisteminha, supondo x1 posição, x2 velocidade, nós adotarmos o nx igual nós vimos no item anterior, isto é, nx igual a 1, 0. Percebam que esse sistema é um duplo integrador, mas existe aqui um fator que depende da posição, que pode representar, por exemplo, um coeficiente de atrito ou algum desbalanceamento. Tá? Então, eu estou com a simulação aberta aqui. Nós temos primeiro que abrir o exemplo 2.m, que vai carregar os parâmetros da planta, tá vendo? E agora nós podemos abrir o arquivo desse Simulink. Exemplo 2, sim. Os diagramas de blocos são iguais, só não está o bloquinho NX aqui porque eu embuti a informação de NX aqui no bloquinho de referência. Então a referência, ao invés de ser um IRSS, já estou calculando, já estou fornecendo para a planta diretamente o estado XSS. Então agora, se nós compilarmos o código para uma referência, vamos colocar uma referência de 5 unidades também, para ser igual ao item anterior. Nós vamos verificar que há um descasamento entre o valor desejado 5 e a saída real da planta, que foi mais ou menos para 7,5. Isto é, você está mandando o braço do seu veículo, por exemplo, ir para 5 graus e ele está indo para 7,5 graus. Isso é aceitável? Realmente, depende do seu sistema, depende do que você está fazendo. Mas como nós podemos modificar essa estrutura de controle ou esse sistema para introduzir referências constantes de modo a eliminar o erro em regime estacionário? Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos introduzir ou modificar a lei de controle original, introduzindo uma ação de controle de regime estacionário USS e o estado de equilíbrio desejado XSS. Tudo bem? Então agora nós temos uma nova lei de controle. Enquanto antigamente nossa lei de controle era simplesmente U igual a menos KX, certo? Antes era só U igual a menos KX. Agora nossa lei de controle é igual a USS, que é uma entrada de equilíbrio, ou um valor desejado para entrada em regime estacionário, menos K vezes a diferença entre o estado real e o estado desejado. O estado desejado e essa entrada de equilíbrio vão ser calculados a partir de vetores nx e nu que nós já vamos ver como calcular. Esses vetores eles vão ser calculados para fazer com que a saída convirja para a referência RSS em regime estacionário. Então nós vamos calcular o nx e nu de modo a garantir que isto aqui ocorra.
Tudo bem? Então a ideia é calcular Nx e Nu de modo que o regime estacionário seja nulo, isto é, que a saída convirja para a referência. Professor, mas como é que foi definida essa nova lei de controle? Bom, a ideia fundamental é deslocar o ponto de equilíbrio do seu sistema. Então imagine que originalmente, imagine que nós estamos aqui no espaço formado por x e u, tá? Vamos escrever aqui, ó, xp, que é o x da planta, e o up, que é a entrada de controle que de fato ocorre no sistema. Então nós temos o estado xp, que é o estado da planta, e a entrada up, que é a entrada de controle da planta mesmo. Com a lei de controle anterior, u de t igual a menos kx de t, quando o sistema convergia, ou seja, quando a regulação ocorria, tanto x de t convergia para 0, 0n, tá? Porque é um vetorzinho, quanto a ação de controle U de t também convergia para 0 em regime estacionário. Nesse caso, é simplesmente um escalar. Agora, com a nova entrada, a nova lei de controle, U de t igual a USS menos K, que multiplica x de t menos xss, quando o sistema convergir, então essa é a versão antiga, esta é a versão nova. Quando o sistema convergir, o que nós vamos ter é o U de t convergindo para uma certa entrada de equilíbrio USS e o x de t convergindo para um certo estado de equilíbrio XSS. Então aqui no nosso espaço formado por xp e up, sendo que o p indica o estado da planta, nós estamos deslocando o ponto de equilíbrio da posição 0, 0 para a posição XSS e USS. Tudo bem? Nós estamos modificando o ponto de equilíbrio para o qual o sistema trabalha. Tudo bem? E o que nós vamos fazer é regulação em torno desse ponto. E esse ponto de equilíbrio formado por XSS e USS, ele vai ser calculado de modo que se o estado da planta XP for mantido aqui nessa posição XSS, nós vamos ter necessariamente que a saída Y estará em ou na referência desejada de regime estacionário RSS. Entenderam a ideia? Então, a ideia da modificação da lei de controle é modificar ou deslocar o ponto de equilíbrio para um novo local de acordo com a referência desejada. Para o pessoal da aeronáutica, isso é conhecido como mudança da trimagem do seu veículo. Professor, dá um exemplo. Vou apagar muita coisa aqui e vou dar um exemplo. Então, suponha o caso do pêndulo invertido. Acho que eu vou até apagar quase tudo. Suponha lá o caso do pêndulo invertido, tá? Então nós temos lá um pêndulo invertido. Para nós mantermos o pêndulo invertido aqui na posição vertical, deixa eu colocar a bolinha do pêndulo lá. Então, para nós mantermos o pêndulo aqui na posição vertical, isto é, para que o estado X se mantenha na referência, a saída Y, que é estado X1, se mantenha na posição π, a entrada de equilíbrio associada é um torque nulo. Então, o torque de entrada, que é igual a um certo torque de regime estacionário, é nulo. Só que, se nós quisermos modificar a posição, se agora nós quisermos que o pêndulo fique parado em uma posição diferente de zero, por exemplo,
sei lá, deixa eu pegar a linha aqui. Se nós quisermos agora que o pêndulo fique parado nessa nova posição de equilíbrio, que é diferente da posição original, vamos imaginar aqui, por exemplo, π sobre 3. Agora vai existir um torque diferente de zero, que está associado em regime estacionário. Então esse torque agora, em regime estacionário, tem que compensar o torque causado aqui pela força gravitacional, certo? Pela componente da força gravitacional perpendicularmente à haste, tudo bem? Então, esse torque T tem que compensar o momento gerado pela componente da força peso, não força gravitacional, pela componente da força peso. Estou chamando aqui de Px. Entenderam a ideia? Então, aí nós modificamos a lei de controle de modo a fazer com que quando nós quisermos guiar o estado X para um novo estado de equilíbrio desejado XSS, exista aqui uma certa ação de controle associada com essa nova posição de equilíbrio. Aqui no exemplo do pêndulo, essa ação de controle USS visa cancelar o efeito da componente da força-peso que está aqui associada com a nova posição desejada θ. Referência. Entenderam, pessoal? Então nós estamos deslocando o ponto de equilíbrio. A ideia agora é como nós podemos calcular os vetores nx e nu de modo a garantir que quando o XSS convirja para... de modo a garantir que quando o X convirja para o XSS e que quando o U convirja para a entrada de equilíbrio USS, nós teremos que necessariamente o Y vai convergir para a referência desejada RSS. Bom, estamos falando de regime estacionário, estamos falando de steady state. Então nós podemos trocar a derivada do estado aqui na equação no sistema do espaço de estados, igualá-la a zero. E aí, por conveniência de notação, como estamos em regime estacionário, o sistema já convergiu, nós vamos substituir a dependência com o tempo por subíndices XSS. Esse SS vem de steady state. Sempre lembrando que nós temos aqui a derivada do vetor de estados. Então, na verdade, nós temos um vetor coluna de zeros 0n. Nós queremos que, em regime estacionário, a saída da planta convirja para um valor de referência RSS. Certo? Então, nós vamos substituir o YSS por RSS. Além disso, nós vamos reescrever esse sistema no formato matricial. Isto é, nós vamos determinar uma matriz que vai multiplicar XSS e USS para ser igual ao lado esquerdo da expressão, que eu só troquei a ordem, 0 e RSS. Então vamos lá. Vamos escrever a primeira linha aqui, a primeira equação na forma matricial. Então, nós temos que A vezes XSS mais B vezes USS igual a 0n. Façam a segunda linha em casa. O que vai vir aqui? C vezes XSS, muito bem, mais D vezes USS vai ser igual a RSS. Então nós reescrevemos o sistema no espaço de estados em regime estacionário nessa forma matricial. Supondo que exista a inversa dessa matriz, e eu não vou entrar aqui no mérito da existência ou não da inversa dessa matriz, acho que para o nosso curso não é necessário entrar muito nesse mérito, mas supondo que exista a inversa da matriz ABCD, nós podemos multiplicar pela esquerda dos dois lados pela inversa de ABCD.
Então aqui vai aparecer a matriz de identidade e do lado direito da igualdade aparece a inversa de ABC vezes D. Só que nós sabemos que o XSS, ou nós definimos que o XSS vai se relacionar com uma referência de regime estacionário RSS por meio do vetor NX, e o mesmo vale para a entrada de regime estacionário U, só que aqui por meio do ganho NU. Então, nós podemos substituir o XSS por NX vezes RSS. E nós podemos substituir o USS por NU vezes RSS. Obtendo essa expressão matricial, NX sobre NU vezes RSS, é igual à inversa de ABCD vezes 0 sobre RSS. Podemos agora colocar o RSS em evidência, lembrando sempre que o RSS é um escalar, porque nós estamos trabalhando com sistemas SISO, e então nós podemos cortar o RSS dos dois lados da expressão. E aqui nós obtemos uma forma de cálculo do vetor NX e do ganho NU. Então o NX vai ser as n primeiras linhas do resultado de A, do inverso de ABCD vezes 0N1. E o NU vai ser o último elemento do vetor coluna resultante dessa multiplicação. Isto é, esta multiplicação vai nos dar para a gente n mais 1 elementos, A1, A2, tananã, até AN e AN mais 1. Esses n primeiros elementos formam o vetor NX. E o último elemento é o ganho NU. Ajustando NX e NU dessa forma, nós podemos impor referências de regime estacionário constantes para a saída. Como é que isso vai funcionar na hora de implementar? Bom, a implementação vai se dar por meio dessa representação que nós temos aqui no slide. Dado uma referência RSS para a saída, nós vamos usar o ganho NU para calcular a entrada da planta, ou a nova entrada de regime estacionário USS. Esse vetor NU, alguns autores, ou pode ser interpretado como um ganho do tipo feed-forward. É um ganho na malha de controle no qual a entrada da planta é ajustada diretamente a partir do valor da referência. Então, a partir da nova referência, nós atualizamos diretamente a entrada da planta. Professor, mas o que isso representa? Por exemplo, a partir de uma certa nova referência para a posição do pêndulo, nós já atualizamos o torque de equilíbrio associado na entrada da planta. Ou, a partir de um novo valor desejado para o ângulo de ataque da aeronave, nós diretamente já atualizamos o ângulo de profundor. Além disso, nós vamos usar a referência RSS e o ganho NX calculado por meio dessa expressão para calcular o vetor XSS desejado, e o controlador ou regulador vai anular a diferença, tentar anular a diferença entre XSS e o estado estimado XTIL, ou X-chapéu. Calculando-se o NX e o NU conforme indicado no slide anterior, essa estrutura de controle vai ou resulta em convergência de Y para a saída R em regime estacionário. Então, se o sistema for estável, e ele vai ser estável se o projeto do regulador e do observador forem realizados de modo que essas dinâmicas sejam estáveis independentemente, essa estrutura de controle resulta em regime estacionário na convergência da saída para a referência da planta. Tudo bem?
Então, antes de fazer esse exemplinho, só queria reforçar principalmente a ideia fundamental do que a gente fez. Basicamente, nós modificamos a lei de controle, introduzindo os novos termos para o equilíbrio, novos valores de equilíbrio, novas referências. E a ideia fundamental é que nós estamos modificando o ponto de equilíbrio original, que era a origem, para um novo ponto de equilíbrio, uma nova trimagem, que é calculada de acordo com a referência desejada para a saída. Então vamos fazer o exemplo 3. Pausem o vídeo, copiem as informações para o papel. Eu farei o mesmo aqui e aí nós voltamos com tudo copiado. Então, pessoal, nós queremos calcular os vetores nx e nu de modo a introduzir referências constantes para a saída RSS, para a saída y. Nós vamos calcular esses vetores usando essa expressão que nós desenvolvemos a partir do modelo matemático para o sistema. E se o nx e nu forem calculados dessa forma, nós garantimos que a estrutura de controle formada por regulador-observador mais elementos de introdução da referência garantem que em regime estacionário a saída será guiada para a referência desejada. Para calcular nx e nu, nós precisamos utilizar as matrizes do modelo e inverter a matriz associada. Então vamos para uma nova página aqui. Nós teremos que calcular o inverso de ABCD, que é igual ao inverso de matriz A. Volta lá, volta aqui. Quanto que vale a matriz A? 0, 1, 1 e 0. 0, 1, 1 e 0. Matriz B, 0, 1. Matriz C, 1, 0. E a matriz D, quanto que vale a matriz D? 0. Bom, nós precisamos calcular o inverso dessa matriz. E aí nós podemos fazer de diferentes formas. Por exemplo, o cofator transposto sobre o determinante, multiplicar pelo inverso e resolver o sistema linear correspondente, ou utilizar a ferramenta computacional. Eu vou optar pela última. Já estamos no final do semestre e não é interessante ficar invertendo matrizes manualmente. Então eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, só para curiosidade. Vou definir uma matriz M. Então eu já defini aqui a matriz A, a matriz B, a matriz C e a matriz D. Definirei uma matriz M que é formada por A, B, C, D. E inverterei a matriz M. Então, com o resultado, nós obtemos que o inverso dessa matriz é dado por 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Portanto, o nx e o nu vão ser calculados fazendo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, que é o inverso da matriz ABCD, vezes 0n1. O que significa esse n? Significa que nós estamos empilhando n vezes o elemento 0, ou seja, nesse nosso exemplinho, 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque nós temos dois estados. Então, essa multiplicação vai resultar em 001 vezes 001. 1. 100 vezes 001 vai dar 0, menos 1. Os dois primeiros elementos formam o vetor coluna nx.
E os dois últimos elementos formam o ganho NU. Tudo bem? O que acho legal vocês interpretarem, além de saberem o procedimento de cálculo, é como isso é incluído na nossa simulação. Então, estou aqui no MATLAB, mas eu acho que está com... seria esse exemplo, né? Então, estamos aqui... Não. Agora sim, pessoal, me encontrei aqui nos meus arquivos. Tenho aqui as matrizes A, B, C e D. Estou calculando o inverso da matriz M e multiplicando por o vetor 0n e 1. E aqui estou calculando os vetores do regulador e do observador. Vou compilar o código aqui em cima, ó, e abrirei aqui a simulação. Então nós temos aqui sistema físico, observador de status, o controlador. Nós temos um certo bloquinho que vai introduzir uma referência de 5 unidades para a saída. E utilizando essa referência ERSS, são calculados uma ação de controle NU que é aplicada diretamente na entrada da planta. Além disso, essa entrada também é formada por K vezes a diferença entre o estado XSS, que é obtida por meio do ganho NX, e do estado estimado XTIL. Tudo bem? Sendo que NX e NU são iguais aos valores que nós calculamos lá no papel. Então, deixa eu voltar aqui para a simulação. E nós vamos verificar que, diferentemente do item anterior, no qual nós tínhamos erro em regime estacionário, agora com os elementos de introdução de referência NX e NU, a saída da planta Y é guiada para a referência desejada RSS. Tudo bem? Então, essa forma de cálculo de NX e NU nos garante que em regime estacionário a saída será igual à referência. Lembrando sempre que o que nós estamos fazendo é alterando o ponto de equilíbrio do sistema, é alterando a trimagem da planta. Bom, aqui nós temos um exemplo 4 e o exemplo 4 eu vou deixar para resolver em conjunto com vocês lá na aula síncrona, o cálculo de NX e NU. Percebam que aqui no exemplo 4 tem uma característica interessante, que a planta tem um alto valor em -1 e um alto valor em 0, isto é, a planta já tem integrador. Como será que vão ficar os elementos NX e NU quando a planta já tem um integrador? Então eu vou deixar para fazer esse exemplo em conjunto com vocês lá na aula síncrona, senão nós abordamos todos os assuntos aqui. Então nós temos o exemplo 4. Bom, agora nós vamos conversar sobre uma simplificação na lei de controle. Eu acho que é importante comentar, porque antigamente ela era utilizada para simplificar a lei de controle e, consequentemente, simplificar a implementação. Lembre-se sempre que os controladores a tempo contínuo tipicamente eram implementados por circuitos eletrônicos. Então, simplificar a lei de controle acabava resultando em uma economia de dinheiro associada a um menor número de componentes. Para verificar essa simplificação, nós temos que lembrar que a lei de controle é dada por U de t igual a USS menos K x de t menos XSS, e lembrar que tanto o USS quanto o XSS dependem da referência fornecida pelo operador RSS. Então nós podemos substituir o USS e o XSS por essas expressões, obtendo U de t igual a menos K x de t, que é essa multiplicação aqui, mais NU vezes RSS, mais o menos multiplica com o menos, K vezes NX RSS. E agora nós podemos colocar o RSS em evidência, obtendo menos K x de t mais NU
mais K vezes NX. Se nós chamarmos essa operação de um único vetor N, nós temos uma lei de controle mais simples, menos Kx de t mais n RSS. Isto resulta em um menor número de componentes na hora de implementar a lei de controle. Hoje em dia, como nós embarcamos os controladores, eu particularmente gosto de calcular o USS e o XSS dessa forma. Em particular, existe uma vantagem de se implementar o controlador na forma não simplificada, e aí eu vou deixar só para os curiosos da teoria de controle dar uma lida lá no OGATA, qual que é a vantagem de implementar a lei de controle nessa forma aqui, tá? Então, para quem é um pouquinho mais curioso, lá no OGATA, no Franklin também. No Franklin eu tenho certeza, no OGATA não tenho tanta certeza. Mas no Franklin tem uma discussão da vantagem de se adotar a lei de controle nessa forma aqui. Deixarei para o pessoal mais curioso dar uma olhadinha. Para o pessoal que não tem curiosidade, fica a informação que existe uma pequena vantagem em se adotar a lei de controle dessa forma. Bom, no diagrama de blocos, então, desaparecem os elementos NX e NU e eles são substituídos por um único vetor, um único ganho N, certo? Esse ganho é utilizado para calcular diretamente uma ação de controle a partir da referência. Tudo bem? Essa lei de controle, como já comentei de vocês, a gente chama esse elementinho aqui de feed-forward, porque é um ramo, uma entrada de controle que é ajustada diretamente a partir da nova referência. Bom, vou fazer o exemplo 5 aqui no papel, é simplesmente o cálculo de n a partir dos valores de k, nx e nu, simplesmente operações algébricas, e nós encerramos nosso curso de controle. Vou pausar o vídeo, copio essas informações que estão no slide para o papel, façam o mesmo e a gente volta daqui a pouquinho. Bom pessoal, estou com as informações copiadas aqui para o papel, e a ideia é calcular o vetorzinho n, né, o ganho n, de modo que a lei de controle dada por menos kx de t mais n vezes RSS resulte em convergência da saída y para a referência RSS, isto em regime estacionário, isto é, quando o tempo for passando. Nós vimos que essa simplificação é dada fazendo com que n seja igual a nu mais k nx. Para os valores desse exemplinho, n igual a menos 1 mais k, que é 2, 1, vezes nx, que é 1, 0. Portanto, o n vai ser igual a menos 1 mais 2, simplesmente 1. Então, na hora de programar essa lei de controle, você faria algo do tipo u de t é igual a menos k, que é 2, 1, vezes os estados x1 de t, x2 de t, e esses estados seriam obtidos por meio do observador, mais 1, que é o n, vezes o valor desejado para a referência RSS. Notem que nós estamos trabalhando com referências constantes. Professor, mas e se a referência não for constante? Bom, usando essa estrutura de controle, nós podemos trabalhar com referências constantes por partes. Isto é, referências que são alteradas após tempo suficiente para que a planta entre em regime estacionário, por exemplo, uma sequência de degraus. Tudo bem? Desde que esse tempo de alteração da referência seja autossuficiente para deixar a planta entrar em regime estacionário. Se não for, nós teremos que adotar outras estratégias, como o rastreador linear quadrático, e aí nós não vamos entrar nesse mérito no curso de controle de sistemas lineares, nesse curso introdutório de sistemas de controle. Bom, a simulação está anexa aos arquivos, vocês podem testar, basicamente é só uma simplificação. Então, o que nós conversamos na aula de hoje foi como introduzir referências constantes para sistemas de controle por realimentação de estados.
Basicamente, nós vimos que isso é realizado, isso é legal vocês saberem, alterando o ponto de equilíbrio do sistema. Tudo bem? Pessoal da aeronáutica alterando a trimagem do seu veículo. Para isso, nós temos que, quando necessário, corrigir a entrada da planta a partir do valor desejado para a referência. No exemplo do Pedro, nós temos que atualizar o torque de equilíbrio aplicado. Isso é feito por meio do ganho NU. Professor, mas a gente não conversou, por exemplo, sobre como introduzir a ação integral na malha de controle. Nós vimos como projetar o regulador observador, mas em momento nenhum nós não conversamos sobre como introduzir a ação integral na malha de controle. E se a referência não for constante, como é que a gente pode fazer? Existem outras formas de se projetar o ganho de realimentação sem ser por alocação de polos? Bom, a resposta para todas essas perguntas é sim, mas isso fica para um próximo curso de controle ou para um estudo aprofundado de vocês. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Vocês chegaram até mim, em teoria, sem saber os conceitos básicos de controle. Nós vimos o que é um modelo, como modelar, o que é estabilidade, o que é ser instável, como analisar a resposta, o que é sistema de primeira ordem, o que é sistema de segunda ordem, o que é função de transferência, polo, zero, LGR, BODE, Nichols, Nyquist, o que é um estado, o que é realimentação de estados, o que é um observador de estados. Então, nosso curso é bem extenso e eu espero de verdade que vocês tenham conseguido acompanhá-lo e tirar proveito tecnicamente do curso de controle. No mais, acabou o curso, boa sorte, muito obrigado.